Um dia de fúria. Barrado em portaria, investigador surta e invade condomínio armado com fuzil. Passageira é atingida por flecha dentro de ônibus no Pará. Procurador-Geral da República pede autorização para investigar por corrupção 4 líderes do PMDB. Entre eles, um dos principais articuladores do governo Temer, o ministro do Planejamento, Romero Jucá. Polícia Federal investiga contratos entre a Odebrecht e construtora do sobrinho da primeira mulher de Lula. Ministros da Fazenda e do Planejamento anunciam nova meta fiscal e rombo de 170 bilhões de reais nas contas públicas. Sede da presidência dos Estados Unidos é fechada depois de tiroteio nas imediações. Remédios e alimentos levam prévia da inflação de maio ao maior nível em 20 anos. Ex-Palmeiras, Marcelo Oliveira será o novo técnico do Atlético Mineiro. Uma feira cheia de novidades para os noivos. Tem até festa de brinde para quem comprar um apartamento. A gente brinca que aqui a gente só não arruma o noivo à noiva, mas do resto está tudo garantido. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia identificou o assaltante que planejou um mega assalto a uma transportadora de valores no mês de março no interior de São Paulo. Novas imagens que foram divulgadas somente agora mostram os detalhes do roubo de 50 milhões de reais. Fábio Diamante. A Polícia Federal realizou hoje uma nova operação que tem como alvo contratos da construtora Odebrecht, com uma empreiteira de pequeno porte que pertence ao sobrinho da primeira mulher do ex-presidente Lula. Nossa equipe não conseguiu contato com a defesa de Taiguara Rodrigues dos Santos. Os pesquisadores que criaram a pílula do câncer devem enviar ao Supremo Tribunal Federal estudos que comprovam que a substância não é tóxica. Ontem, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei que autoriza o uso da medicação. Armado com um fuzil e com granadas, um investigador da Polícia Civil invadiu um condomínio na região metropolitana de Curitiba. As imagens mostram o descontrole do policial. Ele foi afastado das funções. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Autoridades informaram que dados do avião da Egyptair, que caiu no mar Mediterrâneo, mostram que houve alertas de fumaça a bordo. Um dia depois da aeronave desaparecer dos radares, corpos e destroços do Airbus que saiu de Paris com destino ao Cairo foram localizados. Elcio Ramalho. O governo acaba de divulgar a nova meta fiscal de 2016. O rombo nas contas públicas é maior que o estimado pelo governo da presidente Dilma Rousseff. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Tiago, nos últimos dias já se falou em 150 bilhões de reais. Depois falou-se em 200 bilhões de reais. Enfim, qual é o tamanho verdadeiro desse déficit? Há 20 anos, a prévia da inflação não atingia um patamar tão alto em um mês de maio. Remédios e alimentos puxaram esse índice. Vamos a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O governo acaba de divulgar um buraco nas contas públicas muito maior do que previa o governo Dilma Rousseff. O que aconteceu, Kennedy? Na tentativa de driblar a crise e garantir as vendas de inverno deste ano, muitos comerciantes resolveram antecipar as promoções. Os preços que geralmente baixavam somente depois do Dia dos Namorados já estão menores. Enquanto no Sudeste se curte o friozinho que chegou tarde, no Pará as pessoas enfrentam o calor do verão amazônico. E que calor, hein, Raquel? O ar-condicionado do Aeroporto Internacional de Belém está com defeito. Até a cantora Fafá de Belém andou reclamando da situação. Veja a seguir, Supremo autoriza a quebra de sigilos bancário e fiscal de ministro de Michel Temer. Romero Jucá também pode ser investigado por suspeita de corrupção nas obras da usina de Belo Monte. Apresentados os ingressos dos Jogos do Rio.
Atirador abre fogo perto da residência oficial do presidente dos Estados Unidos. A gente volta já já. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para que sejam investigados por suspeita de corrupção 4 líderes do PMDB. E entre eles, um dos principais ministros de Michel Temer. Jader Barbalho alega que não recebeu nenhuma doação para a campanha com recursos de Belo Monte. Já Romero Jucá afirmou que o dinheiro foi recurso oficial de campanha. Renan Calheiros e Valdir Raupp desqualificaram as acusações de Delcídio do Amaral. E o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ministro Romero Jucá. Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República num inquérito que apura a liberação de emendas parlamentares para o município de Cantá, em Roraima. Em troca, Jucá receberia parte das ações. Romero Jucá disse que está muito tranquilo e que, numa democracia, todos podem ser investigados. Termina hoje o prazo para inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos devem preencher a ficha no site do INEP e pagar uma taxa de R$ 68. Atenção, alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas estão isentos. De acordo com a última parcial do MEC, olha, já são quase 7 milhões de inscritos. Estados Unidos, a Casa Branca foi fechada depois que um homem atirou contra agentes do Serviço Secreto. Veja em instantes, Atlético Mineiro contrata o técnico Marcelo Oliveira. Campanha Mundial mostra à criançada que comida saudável também é uma delícia. A feira em São Paulo que traz novidades para quem vai se casar. Tem construtora que paga a festa de casamento se os noivos comprarem um imóvel. A gente volta já já. Crianças de todo mundo aprenderam hoje a importância de uma alimentação saudável. E em São Paulo elas tiveram uma aula sobre como é possível balancear as refeições. O Conselho Regional de Medicina do Rio fez um alerta hoje sobre a situação da saúde na cidade da Olimpíada. O CREMERG mostrou preocupação com a falta de leitos e de repasse de verbas do governo estadual. O Comitê Olímpico Brasileiro apresentou hoje os ingressos para os Jogos do Rio. Depois de ser eliminado da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro confirmou hoje a contratação do técnico Marcelo Oliveira. Outro Atlético Nacional da Colômbia será o adversário do São Paulo na semifinal. Uma festa de presente para quem comprar um apartamento. Essa é só uma das novidades da 15ª edição da Feira Casar, em São Paulo. Esse mercado movimenta nada mais, nada menos que 18 bilhões de reais por ano. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.